de Deus? Aproveitar que o nosso apóstolo, líder da igreja, pediu para passar esses conselhos, esses recados para a igreja. E eu peço a sua total atenção, porque é de suma importância. A Bíblia declara que uma alma para o nosso Deus, ela vale muito mais do que o mundo inteiro. Então pensa, se você colocar na balança todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que há nesse universo, não podem comprar uma alma para o Senhor nosso Deus, porque ela é muito mais valiosa. As almas do mundo inteiro foram compradas com sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todos aqui já conhecem a história, o quanto nosso Deus padeceu, quanta angústia, quanto sofrimento, quanta enfermidade Ele levou na carne dele, só para comprar a nossa alma. Então, eu até digo que as coisas ruins, as coisas malignas desse mundo, elas recebem grandes patrocínios de pessoas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro patrocinam aquilo que é destrutivo, aquilo que é ruim, aquilo que é maligno. Quanto mais nós que cremos no poder do nosso Deus, devemos abrir a nossa mão e também o nosso coração para patrocinar a obra do nosso Deus. Não sei se é de conhecimento de todos aqui da igreja, mas essa igreja aqui já tem 7 ramos ali na África, em Moçambique. E aqueles irmãos, sempre o apóstolo tem contato, nossa liderança tem contato com a liderança de lá, o evangelista Charles. Eles conversam por celular, envia vídeos, né? E ele tem acesso também ao conteúdo da igreja. Ele ensina para aquela igreja ali na África com o coração voluntário. Porém, a situação deles é bem precária. É uma situação muito humilde. Muitos aqui sabem como é a situação ali daqueles irmãos da África. Então até o alimento ele é escasso, a água é escassa. Para servir a Deus eles nem têm um microfone ali. Então tem que ser no gogó mesmo, na garganta, para sustentar aquelas 7 igrejas. Então eles estão precisando de ajuda. E às vezes nós podemos ajudar de muitas maneiras. Podemos orar, estar na igreja aqui abençoando a vida uns dos outros. Mas também recurso financeiro. Então, se você sentir no seu coração, ainda que você pense, eu não tenho condição. Se a gente for esperar condição para a gente abençoar a vida do outro, a gente nunca vai fazer. Porque não é o que a gente pode, é o quanto que a gente quer realmente abençoar. Às vezes R$1 vai fazer diferença, R$5, R$10, o que a pessoa puder, vai fazer diferença para aqueles irmãos ali na África. Você de casa também, se você puder cooperar, contribuir, eles estão precisando de um aparelho justamente para ampliar a voz, para não gastar tanto a garganta para pregar ali naquelas 7 igrejas. Então, independente da quantidade, do valor da sua contribuição, saiba que é muito bem-vinda. Nós aqui no altar da Igreja do Povo de Deus, nós ministros não recebemos e não cobramos nada para fazer a obra de Deus. Voluntariamente a gente vem, limpa a igreja, você tem uma igreja limpinha, cheirosa, tem bancos para você sentar, temos um microfone aqui, o conforto dos ventiladores. E nós aqui da Igreja do Povo de Deus que pregamos, esses ministros que vieram aqui adorar o Senhor, eles não recebem nada. É gratuitamente que a gente faz, voluntariamente nós fazemos a obra de Deus, porque cremos que a recompensa virá do nosso Senhor. Se não vier também nesse tempo presente, nós temos a eternidade para colher com o nosso Deus. Então eu peço a você, abra o coração, abra também a mão, quando Deus falar o seu coração para cooperar, para ajudar, para contribuir. Não fique pensando que você não tem condição, porque às vezes R$1, que nem vai fazer diferença na nossa vida, pode fazer muito na vida de quem está precisando, sobretudo daqueles nossos irmãos na África. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós iremos agora ler a palavra do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, esse é um momento tão importante, tão especial, durante o culto, dentro da tua casa de oração. É o momento de ouvir a tua palavra. O Senhor mesmo disse que o Senhor e a tua palavra são uma coisa só. Não tem como, meu Deus, conhecer o Senhor sem conhecer a tua palavra. Não tem como, meu Deus, uma pessoa ter uma fé viva, uma fé eficaz. Não tem como a pessoa te adorar em espírito e em verdade se ela não conhecer a tua palavra. Então eu peço ao Senhor que a tua palavra me use. Prepare o ouvido e o coração de todo esse povo, Senhor, para que tudo que sair do teu altar venha a ser compreendido e que caia em boa terra, para que a semente frutifique e que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, tira toda distração do meio do teu povo.
toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo que ainda tem para essa pessoa fazer depois dessa reunião, no dia de amanhã. Meu Deus, que o pensamento dessa pessoa volte-se agora para o teu altar, para a tua palavra, em nome do Filho do teu amor, amém? E graças a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir no livro de João, no capítulo 5. João, no capítulo 5, vamos ler apenas um versículo aqui, depois a gente vai para outro livro da Bíblia. E se você não trouxe, vai aparecer aqui no telão, você pode estar acompanhando, ou você pode abrir no seu celular também, através da Bíblia online. Amém, meus irmãos? João fica depois de Marcos, Mateus, Marcos, depois vem João, no comecinho ali do Novo Testamento. Todos encontraram? Veja bem, deixa eu contar um testemunho aqui, na verdade uma parte de um testemunho que eu não me recordo dele todo, mas uma parte eu me lembro, eu vou falar aqui para toda a igreja, eu creio que vai edificar a fé de muitos aqui presentes. Eu vi um testemunho de uma pessoa, de uma moça, na verdade, que a nação dela começou a ter uma grande perseguição contra os cristãos. É sabido que milhares, centenas de milhares de pessoas são perseguidas pelo mundo afora por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Então aquelas autoridades começaram a perseguir os cristãos naquele país. E eles começaram, através de uma atitude, qual? Confiscar a Bíblia Sagrada. Porque isso aqui, gente, é um terror para toda pessoa que vive na ignorância, para toda pessoa que quer dominar um povo, uma nação, dominar uma sociedade. Eles sabem que o que contém nesse livro aqui pode transformar vidas, e pessoas até morrem por aquilo que acreditam. Tanto isso é verdade, não sei se é de conhecimento de todos, os estudiosos dizem que foi o primeiro livro que Hitler procurou destruir quando foi na biblioteca, antes do Holocausto, antes dele matar mais de 6 milhões de judeus, mais de 6 milhões de pessoas. Então olha o ódio que Satanás tem, não somente pelos cristãos, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. Então aquela moça, mediante a isso, eles começaram a perseguir, primeiro confiscar as Bíblias daquele país. Então a pessoa não podia ter acesso, não podia ler. Então descobriram que ela era cristã, e quando capturaram ela, eles perguntaram: onde está? As autoridades perguntaram: onde está a sua Bíblia? Ela disse: eu não tenho Bíblia. Me mostra onde que está, onde que você guardou a sua Bíblia. Ela disse: eu não tenho Bíblia. Você não tem Bíblia de papel? Não, não tenho. E eles insistiram ali: onde que está? Você tem Bíblia sim? Ela disse: a minha Bíblia está dentro da minha mente. Eu decorei ela, eu guardei ela, está no meu coração. Então eles começaram a maltratar, a judiar daquela moça, sobretudo. Às vezes, é triste, mas às vezes é preciso a gente falar para que a igreja realmente acorda para o que está acontecendo, porque amanhã, infelizmente, pode ser qualquer um de nós, e nós devemos estar preparados, assim como aquela moça. Então ela foi maltratada, e ela disse que sobretudo batiam muito na cabeça dela. Para quê? Para tirar aquilo que ela aprendeu. Porém ela guardou, assim como Davi fala assim: eu guardei a tua palavra no meu coração. Porque uma pessoa pode tirar tudo da gente, mas aquilo que está dentro do coração, se estiver guardado, se você estiver praticando aquilo ali, meditando dia e noite, ninguém tem poder de tirar. Aí a gente faz uma meditação aqui nesse momento. Se amanhã, Deus livre e guarde, começam a confiscar a Bíblia, porque eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existem autoridades, existem pessoas de grande influência, artistas inclusive, que já falam a respeito disso, de mudar alguns textos. Começam assim, né? Não sei se todos acompanham, mudar alguns textos. A Bíblia é preconceituosa, a Bíblia é ultrapassada. Eu já ouvi isso de pessoas poderosas, pessoas que impactam, que têm ali milhões de seguidores. A Bíblia é ultrapassada. A Bíblia propaga o ódio. Nós que somos luz, que estamos na palavra, sabemos que tudo isso é mentira.
A palavra de Deus, ela transforma vidas. Ela ensina o caminho do perdão. Ela ensina o caminho da misericórdia. Ela ensina a termos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A deixar para trás as coisas que passaram. E por isso que ela é uma grande ameaça para aqueles que querem dominar, para aqueles que querem maltratar, para aqueles que querem perseguir. Porque o que não pode tirar do nosso coração, eles vão tentar tirar o quê? Do papel. Então já existe pessoas falando a respeito disso. E se trocasse alguns versículos, alguns livros, se colocasse ela mais parecida com a nossa cultura. Me responde uma coisa: alguém pode mudar Jesus? Pode, igreja? Alguém pode mudar Jesus? Não, porque Jesus é perfeito, nele não há sombra nem variação. E Jesus disse assim: eu e a palavra somos um. Você quer conhecer Jesus? Conheça a palavra dele. Quer ter intimidade com Deus? Conheça a palavra dele. E aquilo que sustentou, aquela moça dizia que o que sustentou ela durante aquele período de tribulação, de perseguição, de sofrimento, de coro ali dia após dia, foi o que ela guardou no coração. Não conseguiram apagar. Ela venceu a tribulação porque aquilo que ela tinha aprendido e praticado foi suficiente. Aí nisso vem uma meditação, a gente abre uma aspas aqui. Se isso acontece amanhã com a nossa sociedade, com a nossa igreja, o que você tem no seu coração? O que você conhece da palavra? O quanto você tem estudado e examinado as escrituras? É suficiente para sustentar você até a vinda do Senhor Jesus? Não é para você responder, não, é para a gente pensar. Eu falo por mim, porque a gente não pode subir aqui e ser hipócrita. Depois que chegou até a mim a internet e o celular, eu reconheço que leio menos a Bíblia Sagrada. Eu leio constantemente, examino de manhã no meu devocional, antes de dormir eu gosto pelo menos um versículo de estar lendo, examinando. Mas muitas vezes não é suficiente não, diante do que pode estar por vir. Não somente aqui, mas no mundo inteiro, a perseguição. Jesus disse que isso iria acontecer e nós devemos estar preparados. Então hoje a palavra de Deus vem como um apelo. Se você não tem tido tempo para examinar as escrituras, comece a examinar. Nem que seja um versículo por dia, nem que seja uma página por dia. Não entendi? Volte, leia de novo até você entender. Quando a gente vai para a escola não é assim? Você não entendeu. Se você não examinar, não pensar, não raciocinar até você entender, você não passa de ano não. E por que as coisas de Deus a gente às vezes não trata como devemos tratar? Se nas coisas dessa terra, o que se trata da vida do ser humano, a um diploma, a um salário melhor, a gente se dedica, quanto mais as coisas que garantem a vida eterna. Por que aquela moça, Moni, suportou toda aquela dor? Porque não conseguiram tirar da mente dela? Podia simplesmente negar a Deus, falar, eu esqueci tudo. Não, é porque ela vivia tanta intimidade com Deus, aquilo foi tão suficiente que ela sabia, se eu morrer aqui, eu tenho um paraíso e de lá ninguém vai me tirar. Podem tirar minha vida, mas a minha salvação ninguém tem poder. Gente, porque é fato, todos nós um dia vamos estar debaixo da terra. E pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 5 minutos. Nós não temos domínio sobre isso. Só que dentro de nós tem uma coisa chamada Espírito, e é eterno. E Satanás, ele sabe o quanto é valioso esse Espírito para o Senhor Jesus. Ele trabalha dia e noite para que a gente venha cair em tentação, para que a gente venha por preguiça negligenciar a nossa fé, para que o celular se torne mais importante do que a leitura da Bíblia Sagrada, para nos distrair com tantas coisas, com coisinhas, vídeos curtos e tantas coisas. E se a gente não tomar cuidado, eu vou falar até disso aqui mais uma vez, ó, isso aqui nos domina. É errado ter um celular? Não, é certo. Hoje a gente precisa, você precisa de um socorro, ligar para a polícia, para o bombeiro, está pegando fogo no vizinho, você precisa de um celular, né? E durante o nosso dia a dia também, para comunicar com a nossa família, falar que estamos bem, para outras coisas também, precisa da internet, precisa do celular. Só que nós não podemos deixar com que nem o celular, nem coisa alguma nos domine. Deus criou o homem para dominar, não foi para ser dominado. Eu já preguei isso aqui há alguns cultos atrás, que Deus criou o homem, eu mostrei com respaldo bíblico, para dominar e não para ser dominado.
E é tão interessante como que essas coisas influenciam na vida de toda a sociedade, que agora estamos na era dos vídeos curtos. E pasmem, não é coincidência, de uns anos para cá, muita coisa se tornou curta, se tornou rasa. As relações estão mais rasas. As orações antes, talvez a pessoa tinha prazer de ficar 1 hora direto ali conversando com Deus e ainda tinha assunto. Hoje parece que é difícil orar 10 minutos. Por quê? Porque o algoritmo da internet está, de algum modo, influenciando até no ritmo da nossa mente, do nosso comportamento. Então isso nós devemos ter cuidado. Não é errado ter um celular, não é errado assistir um filme, não é errado ter um momento de lazer, mas nós não podemos deixar de examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então eu quero fazer um apelo para você que parou de ler a Bíblia, que parou de examinar, que parou de fazer o seu devocional, que você que sai do quarto e já começa o seu dia sem trocar uma palavra com Deus, sem ler um versículo, sem meditar no que você está ouvindo, aprendendo nas reuniões, nos cultos, volte a fazer, porque nós não sabemos o que há de vir no dia de amanhã. Pode ser como a vida daquela moça que eu acabei de dizer aqui. O versículo 39, o livro de João, capítulo 5, versículo 39, me chamou muita atenção. Sabe por quê? Foi o próprio Senhor Jesus que pregou para aquele povo isso que eu vou dizer aqui, o que vamos ler aqui essa noite. O próprio Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que nenhum tempo, nenhuma era, nenhuma perseguição pode calar a voz dele. E eu fiquei meditando, puxa, essa igreja aqui do livro de Mateus, eles tinham acesso a Cristo, eles conversavam com Cristo, eles ouviam a voz gostosa do Senhor Jesus. Eles participavam de cultos ali onde o próprio Cristo pregava em pessoa, em carne e osso. Jesus precisava falar disso? Precisava. Eles tinham acesso ao próprio Cristo. Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por isso que tanta gente quer mudar a Bíblia, mudar o contexto da Bíblia, quer torná-la cultural, parecida com a cultura. Porém, ninguém pode mudar Deus, ninguém pode calar Deus, ninguém pode mudar aquilo que Ele mesmo determinou que acontecesse. Então, se o próprio Cristo deu esse conselho, é uma repetição. Eu lembro que no último culto aqui, se você não veio, assista depois, onde Deus usou poderosamente o evangelista Juarez e a Roberta. Que culto tremendo, que culto gostoso. E ali meu coração ardeu, eu saí daqui totalmente renovado. E ali eles falaram sobre como buscar ter saúde espiritual, saúde para a nossa mente, para o nosso espírito, para a nossa alma. Até para o nosso corpo físico é preciso buscar saúde. Mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele, no culto, no último culto, onde Deus usou o evangelista Juarez aqui no altar, eles diziam sobre a importância de vir para a igreja. Isso é importantíssimo para a nossa salvação. A importância de orar continuamente, a importância de jejuar, de tirar aquele período só para você e Deus ali no seu quarto, com a porta fechada, em um local que você possa ficar à vontade, você adorar a Deus, você se entregar, você conversar com Deus, ter o seu momento ali de jejum em consagração. Porém, hoje eu acrescento a importância de examinar as Escrituras, porque se um culto não tem respaldo da palavra, das Escrituras sagradas, não é um culto. Então nós devemos sempre priorizar a palavra de Deus. Eu falo isso porque existem igrejas que não pregam o que está na Bíblia, nem sequer abrem a Bíblia, ficam ali meses e meses sem abrir a Bíblia. E a Bíblia não é somente para a gente abrir na igreja, é no seu celular, quando você for postar algo, lembra de postar um versículo, um convite para a pessoa vir para a igreja, lembra de postar algo, você que já não anda com a Bíblia, e você que não tem uma Bíblia de papel, até lembrei de falar isso aqui, não podia esquecer, se você não comprou uma Bíblia, procure comprar para você examinar as Escrituras. Procure comprar, procure não somente comprar e deixar lá aberta no Salmo 91, ficando amarelada na estante da sua sala, não. É para ler, é para examinar, porque quando você lê a palavra, você adquire conhecimento. E se você lê para você mesmo ouvir, a Bíblia diz o quê?
A fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Enquanto você está lendo e ouvindo a sua voz, você está sendo edificado, a sua fé está sendo fortalecida, e você às vezes nem percebe quanta coisa maravilhosa vai acontecer ao seu redor, por causa dessa prática de ler, de examinar e de fazer, de cumprir a palavra de Deus na sua vida. Agora vamos para o livro de Josué. Vou ler ainda esse versículo 39 para ficar bem fixo. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então não tem como conhecer o caminho, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a entrada do céu, se não conhecermos a palavra dele. E nós não devemos fazer isso apenas na igreja, mas sobretudo na nossa casa. Nós devemos ter mais tempo para examinar. E o que é examinar, Moni? Não é somente ler com os olhos, não. É ficar ali, pensando o que quer dizer. Ler de novo, ler todo o contexto, ler até você entender. Nem que seja, como eu disse, um versículo por dia, uma página ou um livro por dia. Mas leia até ficar no seu coração. Porque se no dia de amanhã passarmos por alguma perseguição, passarmos por alguma situação que está contida na Bíblia, o que nós temos já será suficiente para guardar a nossa alma até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o livro de Josué, no capítulo 1, primeiro capítulo de Josué. Fica lá no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio. É o primeiro livro depois de Deuteronômio. Tem Êxodo, tem Números, Deuteronômios, então Josué no capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo também. E para você também que não tem hábito, procure a ler a palavra de Deus na sua casa, na presença dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Essa semana meu sobrinho ficou lá em casa e aconteceu uma cena tão linda. Eu não lembro se eu estava lendo a palavra de Deus ou se eu estava pronunciando algum versículo. Eu comecei a pronunciar e ele ia terminando exatamente como está escrito. Ele tem 8 anos de idade. Então eu lembro que eu falei assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele foi falando, e no terceiro dia Deus criou grandes luminares, e no quarto dia ele foi falando exatamente como estava na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o pai dele lê a palavra junto dele. Então olha que delícia, que coisa mais linda. Se no dia de amanhã Deus nos livre e guarde, passarmos por uma grande perseguição, até muitas crianças já têm a palavra de Deus no coração, porque os adultos estão investindo nesse futuro, nessa próxima geração. E como é importante isso. Olha quanta gente torta tem hoje na sociedade, quantas pessoas estão numa vida tão terrível, fazendo tanta maldade. Nós vimos, infelizmente, isso que está acontecendo ali em Israel, entre a Palestina e Israel, tanta maldade no coração do homem. E na maioria das vezes, a grande maioria, é porque os pais não leem a Bíblia para os filhos, não ensinam os filhos a orar e não falam do amor do Senhor Jesus para a criança, acha que nunca vai precisar. Aí a criança que hoje é pura, a imagem e semelhança de Deus, amanhã ela cresce, não tem conhecimento das coisas de Deus, e qualquer um pode chegar e dizer para aquele adulto que já foi criança que ele é aquilo que ele não é. E o ser humano é influenciável. Basta você ficar ouvindo e repetindo todo dia uma coisa que já você está acreditando. É igual música, aquelas músicas depreciativas. As pessoas passam a ser igual a música que elas escutam. Por quê? Porque fica repetidamente ouvindo, pronunciando, cantando, e acaba muitas pessoas se desvalorizando, se tornando, misericórdia, só Deus na causa, se tornando exatamente a depreciação que muitas músicas falam para elas se tornarem, porque está ouvindo ali continuamente. Então imagina o poder da palavra de Deus. E os maus, sabendo disso, muitos em muitas nações querem proibir, tentam proibir, perseguem, maltratam a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles sabem o poder de transformação que há nessa palavra. Então, se você tem criança em casa, se tem alguém debaixo da sua guarda, da sua tutela, procure fazer por ela aquilo que Deus manda. Ensina o teu filho, a tua criança, o caminho que ele deve andar, e ainda na velhice ele não te desviará, ele se lembrará. Então é muito forte o filho criar raiz, a criança criar raízes, porque ela está vendo exemplo dentro de casa. Amém, meus irmãos?
Olha o versículo 8 para a gente terminar, diz assim: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Veja, primeiro a gente leu no livro de Mateus que é para a gente examinar, ou seja, para a gente ler com atenção, para a gente examinar. E agora está falando o quê? Que é para a gente pronunciar com a nossa boca. Por quê? Porque isso edifica não somente a nós, mas aqueles que nos ouvem. Não se afaste da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha que coisa maravilhosa, o zelo de Deus para com os seus filhos. Aqui Josué, para quem não sabe, ele foi sucessor de um grande líder de Israel chamado Moisés. E assim que Deus recolheu Moisés através da morte, aquele homem foi levantado por Deus para conduzir aquela numerosa nação de Israel. E aquele homem fazia conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque ele examinava as escrituras, ele meditava nas escrituras sagradas. E a palavra de Deus dirigia ele aonde ele tinha que andar para prosperar o caminho dele. Está cheio de gente até dentro da igreja que não consegue prosperar naquilo que começa, que não consegue concluir aquilo que começa. Por quê? Porque fica saindo da palavra. Então, se a gente permanecer na palavra, ser guiado, ser conduzido pela palavra, tudo que a gente faz prospera e o nome de Deus é glorificado. E quem é beneficiado? Nós mesmos. E aqui fala o quê? Para a gente pronunciar a palavra de Deus e para a gente meditar de dia e de noite. Então, durante o dia está trabalhando, pense em algum versículo, pense em algo que Deus fez, converse com Deus, vai meditando. O que é meditar, Mone? Tem gente que não sabe. Meditar é pensar profundamente. Quem aqui sabe se preocupar, levanta a mão. Quem sabe se preocupar, levanta a mão. Vocês aí não sabem se preocupar? Todo mundo sabe se preocupar. Meditar é o mesmo que preocupar, só que você está do outro lado. É meditar nas coisas de Deus, não é preocupar. É meditar, é pensar profundamente. Quando a gente está preocupado, a gente não fica pensando ali. Um exemplo aqui, tem uma conta para pagar, a pessoa não tem o dinheiro ainda. Aí fica pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Nossa, meu Deus, falta ainda R$100. Nossa, meu salário já acabou, meu Deus, o que eu vou fazer? Fica pensando naquele... O problema só cresce, é giganta. Às vezes o problema é pequenininho, se a pessoa meditar na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, em Deus eu sou mais que vencedora, Deus é o meu recurso, Deus é minha fortaleza. Ela começa a pensar, gente, Deus abre os caminhos de um jeito. Eu vivo isso continuamente, não sei se todos têm conhecimento, é até um testemunho. Eu pedi conta do meu trabalho, 7 anos de empresa. Eu conversei com eles para eu sair, para a gente acertar direitinho. E eu falei para algumas pessoas, eu pedi conta, eu vou trabalhar para mim mesmo. Como eu ouvi, Muni, você é doida? Quantas pessoas, Muni, você é louca, você fez isso? E hoje eu sou autônoma, graças a Deus. E, nossa, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque aquilo que eu pedia para Deus e não estava acontecendo, passou a acontecer. Eu vi que eu só dependo do Senhor Jesus. Só dele que eu dependo. E quando vem aquele pensamento de preocupar, meu Deus, as contas, não tem ninguém por mim, eu lembro, o Senhor é meu marido, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é minha fortaleza, vai dar tudo certo. E às vezes é coisa tão específica que eu oro. Eu vou até dar outro testemunho lindo aqui, que meu coração se encheu naquele dia. Eu lembro que eu saí para vender minhas mercadorias, e eu falei com Deus, hoje eu estou meio desanimada, me ajuda a vender isso aqui em menos de 15 minutos, gente. Em menos de 15 minutos. Eu lembro que eu olhei no relógio, assim, eu abordei as pessoas ali, eu ofereci meus produtos, e aquele pouco de gente ali comprou tudo que eu tinha. Eu falei, meu Deus, e eu lembrei, eu orei exatamente isso, Deus, em menos de 15 minutos, me ajuda a vender esse produto, exatamente em menos de 15 minutos, coisa que eu demorava 2, 3 horas. Eu vendi todos aqueles produtos. Eu falei, meu Deus, como que Deus cuida da gente? O segredo é esse, é meditar, é pensar, é não se preocupar. Claro que a gente não pode ser hipócrita, a gente também preocupa, a gente é humano, mas não pode ficar dando tanta ênfase à preocupação, à ansiedade. Então eu vejo o zelo, o carinho, o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. E basta fazer o quê? Basta amar o nosso Deus, Ele é digno, Ele merece. Deus tem tanto cuidado com a gente.
Quanto livramento de assalto, livramento de acidente, livramento de morte, quanta coisa Deus tem feito por nós. Às vezes você não sabe como vai pagar uma conta ou como você vai resolver um problema. Deus, naquilo que você não consegue fazer, o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Mas aquilo que não está na nossa alçada, ao nosso alcance, Deus, Ele faz, Ele cumpre de maneira tão linda. E eu tenho visto ali, tem mais de 5 meses, salvo engano, que eu pedi, né, a conta ali do meu trabalho, e eu tenho visto quanto Deus tem cuidado de mim, porque nada tem me faltado, e hoje eu tenho muito mais prosperidade do que naquele tempo que eu vivia ali, 8 horas de trabalho, aquela carga horária. Eu glorifico a Deus, porque foi também isso que colocou o pão na minha mesa. A gente não pode cuspir no prato que comeu, mas como é gostoso quando a gente toma uma decisão respaldada na palavra de Deus. E quando o seu coração queima em fazer algo, vai, dá o primeiro passo, porque Deus, Ele coloca o chão. Quando você vai caminhando, Deus vai colocando o chão, Deus vai colocando o chão. Quando você vai ver, você já andou uma légua inteira e você já está sendo referência para outras pessoas. A sua fé já está edificando outras pessoas. Então vale a pena confiar no Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? E por outro lado, para finalizar aqui, nós temos um adversário, nós sabemos, o diabo, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ele não está satisfeito porque você veio hoje para esse culto abençoado, porque você rompeu muralhas para estar aqui hoje. Não pense que não foi assim, porque o diabo, ele luta dia e noite para combater cada um de nós como soldados. Então ele lança uma tentação, uma fraqueza, um pensamento contrário, uma murmuração. Então ele vai tentando embaraçar os nossos caminhos, porém maior é o nosso Deus que está em nós do que Satanás que está no mundo. E se o diabo tem planejado qualquer coisa contra qualquer um de nós, saiba que nós temos de Deus poder e autoridade para desfazer toda e qualquer ação de Satanás. Não importa o tanto de gente que ele usou para fazer feitiço, não importa quanta praga, quantos anos tem durado uma praga, uma maldição na vida de quem quer que seja, Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são Satanás e os seus demônios. Então a Bíblia diz que ele mesmo vem e rouba a palavra do coração. Olha que coisa triste, que coisa tremenda. Deus, ele lança a palavra, porque é pela palavra que gera fé em nós que nós seremos salvos. Aí o diabo luta dia e noite para roubar o quê? A palavra do nosso coração. Aí ele lança preguiça para a pessoa não ler a Bíblia, lança desânimo para não orar.